Olá, meus amigos, como é que estamos? Tudo bem? E o tema de hoje será embargos de declaração. Vamos começar. Desde já gostaria de parabenizar vocês que chegaram até aqui. O caminho é árduo, requer persistência, mas se vocês forem resilientes naquilo que vocês querem, ter foco e com exatidão no que querem, tenho certeza que vocês vão chegar no resultado desejado. Já conversamos muito, tenho vídeos motivacionais, tenho vídeos de outras áreas. Vamos começar, né? Essa é uma aula aqui que vamos falar hoje de recursos em espécie, sobre o recurso, o instrumento processual do embargo de declaração, que tem uma natureza de recurso. Vamos seguir. Esse é um mapa processual para, após prolatada a sentença, você pode recorrer na Justiça do Trabalho, o recurso ordinário é equivalente ao recurso de apelação. Aí a parte contrária irá apresentar contra-razões, se ela assim julgar necessário. Eu aconselho que faça contra-razões. E aí é o seguinte, o recurso ordinário, ao ser interposto, ele pode ser considerado, ele pode ser denegado, né? Ser denegado é ser negado, né? Ele não vai subir. Então, o instrumento processual para destrancar esse recurso ordinário é o agravo de instrumento. E aí é o seguinte, antes de se fazer o recurso ordinário, é necessário o pré-questionamento. E esse pré-questionamento você faz pelas vias do embargo de declaração, ou seja, você, em primeiro lugar, precisa pré-questionar as vias de sentença, você não gostou, se julgou prejudicado, tem que pré-questionar através do recurso do embargo de declaração. A parte contrária apresenta contra-razões, vamos dizer que não subiu, que o pessoal fala que sobe, né? Tem que subir o recurso ordinário para a segunda instância, não subiu. Quando o recurso ordinário não sobe, você ingressa com agravo de instrumento. Aí nesse destrancado, né, após ser julgado pelo relator, se destrancado vai para a turma e sai o acórdão. Do acórdão em si, aí já é a segunda parte, né, que é do recurso de revista, mas estamos ainda no embargo de declaração, só para vocês entenderem como funciona o trâmite dos recursos. Segunda instância, TRT relator denegou o seu agravo interno. Seu agravo de instrumento, melhor dizendo, desculpe, gente. Aí cabe, né, agravo interno da decisão do relator. Essa decisão vai para a turma e o acordo pode ser suscetível ou não de denegação. Se ele denegado, você vai ingressar novamente com agravo de instrumento e esse agravo, se for destrancado, né, ele vai para o TST, né? Vai sair do regional e vai para o TST. Certo, gente? Do TST, aí o mesmo trâmite. Vai ser julgado pela turma, vai ter o acórdão. O acórdão pode, né, se você não estiver satisfeito e for referente a alguma questão constitucional, você ainda pode ingressar com recurso ordinário, mas primeiramente é necessário ingressar com embargos no TST. Esses embargos aqui, vocês sabem, tem um prazo de 8 dias, mas não aguarde os 8 dias, pelo amor do todo. Então vamos seguindo aqui, embargo de declaração. O embargo de declaração do processo do trabalho, ele está no 897-A da CLT. E também, por força do artigo 769, você pode utilizar assim como base o CPC, no artigo 1022 e seguintes do CPC.
As hipóteses, gente, é o quê? De omissão, obscuridade, contradição. Omissão quando ele se esquece de falar alguma coisa. Contradição, você pediu A, ele deu B. E obscuridade é que de alguma forma, ele utilizou-se, né, o juiz utilizou-se de algum entendimento em que ele não deixou a fundamentação muito clara. Então, sempre que tiver omissão, contradição, obscuridade, vocês utilizarão a via dos embargos de declaração. Lembrando que também é fundamental você fazer um bom embargo de declaração para que lá na frente você tenha a base até para um possível recurso de revista, porque você precisa pré-questionar a matéria para que você não sofra na súmula 126 do TST. Quem tiver qualquer dúvida da súmula 126 do TST, vá lá que você vai saber o que eu estou dizendo. Mas eu já estou fazendo aqui, como dizem, né, no marketing digital, um pitch para que vocês fiquem com vontade em saber das cenas dos próximos capítulos. O efeito dele é interruptivo, ou seja, o prazo é interrompido para ambas as partes. E aí, claro, né? Como o prazo é interrompido para ambas as partes, ele, de uma certa forma, interrompe o prazo, ele não suspende, ele interrompe. Suspender é uma coisa, interromper é outra. Suspender, praticamente, ele não anda. Interromper, não, vai contar, né, o que já passou, mas ele é interrompido. E aí é o seguinte, quando os embargos forem protelatórios, quando o advogado apenas só, né, não conseguir provar a adequação do sim, né, penalizado com a multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Os embargos de declaração intempestivos fora do tempo não interrompem o prazo recursal, ou seja, eles precisam ser dentro do prazo de 5 dias. E outra coisa também, efeito modificativo e infringente. Consiste no que é isso? Consiste no pedido de procedência dos embargos, que acarretará não apenas a complementação ou aclareamento da decisão, nos casos lá que eu falei de obscuridade, mas também e principalmente a reforma do ato. Então, o efeito infringente, ele vai aclarear a decisão e o efeito modificativo que vai mudar a decisão. Corre ainda o risco, né, ou o sucesso para depender do lado que você esteja, de mudar a decisão. Outra coisa também é o OJ 142 da SDI 1 do TST, que fala efeito modificativo vista a parte contrária. É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo, sem que você dê a oportunidade da outra parte contrarrazoar. Os embargos de declaração com fins de pré-questionamento, efetiva apreciação de uma matéria pelo órgão julgador. Então, aquilo que eu lhe falei, até mesmo para ingressar com recurso ordinário, visando lá na frente um recurso de revista, é interessante utilizar a via dos embargos de declaração para que você forme o instrumento para que você ingresse com o seu recurso ordinário e lá na frente você, através do instrumento, mostre viável você ingressar com um outro recurso. Então, embargo de declaração é fundamental. A súmula 297 do TST falando ainda sobre o pré-questionamento, a oportunidade. Disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios, objetivando pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Então, assim, aquilo que você julgou contraditório, obscuro, omisso, você tem que, na primeira oportunidade,
após a sentença, pré-questionar, e a via mais adequada seria pelos embargos de declaração. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre o qual se omite o tribunal de pronunciar-se, não obstante opostos os embargos de declaração. Pré-questionamento, tese explícita, inteligência da súmula 297. Havendo tese explícita sobre a matéria na decisão decorrida, desnecessário contenha nela referência expressa ao dispositivo legal para ter-se como pré-questionado esse. Você pode simplesmente pré-questionar sem necessariamente, já que está lá na matéria, a indicação do dispositivo legal, ter que falar sobre ele. Agora, os embargos em si, claro que vamos fazer uma peça aqui para um exame específico, e aí você tem que mostrar que sabe o mínimo. Na vida prática, aconselho a vocês bastante preocupação ao formar esse tipo de instrumento processual. Porque ele é, de uma certa forma, pode não parecer, mas ele acaba sendo muito importante para os outros recursos. Embargo de declaração por manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, que seriam extrínsecos, você pode usar aí o RE-ATP. O que seria isso, RE-ATP? Recorribilidade do ato, representação, adequação, tempestividade e preparo. Preparo, são as custas e o depósito recursal. Só para relembrar lá o iniciozinho, né, das nossas primeiras aulas. O bom dos embargos de declaração é que ele não está sujeito ao pagamento de preparo. Já o recurso ordinário, você sabe que sim. Então, seria até uma via mais interessante antes de você ingressar com o recurso ordinário, que às vezes sua decisão pode ser modificada sem a necessidade de você ter que ir para a segunda instância. Uma questão aí para nós fecharmos o tema: a oposição dos embargos de declaração. Suspende o prazo para interposição do recurso ordinário, interrompe o prazo para interposição do recurso ordinário, impede a contagem do prazo para interposição do recurso ordinário ou não afeta a contagem do prazo para interposição do recurso ordinário. Creio que, após conversarmos nessa aula, vocês terão sucesso a responder essa questão. Um forte abraço, fiquem com Deus e, com sobremaneira, vocês terão sucesso aí na sua empreitada. Não se esqueça de nos acompanhar, se inscreva no nosso canal, dê seu like e compartilhe com outras pessoas que você julga que é importante passar esse tipo de material. Até mais e nos vemos na próxima aula.